Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Sorriso em Dia. Eu sou Alcides Gomes Júnior, cirurgião dentista, sou especialista em ortodontia e mestre em dor orofacial pela Universidade Federal de São Paulo, diretor clínico da Uniorto e Invisalign Doctor. E hoje nós estamos trazendo um tema bastante interessante que chegou através do nosso site, que é: o hábito de chupar o dedo pode prejudicar a saúde do meu filho? E para isso, nós convidamos a doutora Maria Beatriz. Por favor, doutora. Sou Maria Beatriz Benfati Gomes, especialista em odontopediatria pela Universidade Estadual de São Paulo. Sou especialista em odontologia para bebês através da Universidade Estadual de Londrina. Legal, um tema bastante interessante e vem para ajudar. Eu tenho certeza que essa pergunta que chegou até ao nosso, através do nosso chat é uma preocupação de uma ou de muitas mães, né? Que às vezes o filho tem um hábito e aí a maneira de se entender esse hábito, e isso pode afetar, né? Então, para isso nós convidamos uma pessoa especialista na área, né, minha esposa, a doutora Maria Beatriz. Então aí, doutora, explica um pouquinho para nós, assim, por exemplo, existe vários tipos de hábito. Então, a gente podia começar, talvez você falando um pouco sobre o hábito da pessoa que tem uma necessidade de língua ou dedo. Como que a gente poderia colocar isso aqui? Sim, vamos começar então Hum, pelo o hábito de chupar o dedo. sim, Vamos dar o exemplo da criança que chupa o polegar, que é o hábito mais comum que tem entre as crianças. Essa criança, às vezes, desde já da gravidez, lá no útero materno, às vezes já existe, né, o ultrassom que a criança já está chupando o dedo, mesmo dentro da barriga da mãe. É isso, a gente vê que é muito comum. E a hora que ela nasce, esse hábito continua. E esse hábito do dedo, ele é bem prejudicial, por quê? Porque você imagina, a criança ela está crescendo e desenvolvendo com uma interferência ali na boquinha, né? Então, o que ocorre? A deformação óssea, porque como ela está em constante crescimento e desenvolvimento, aquele dedo vai fazer com que haja a deformação daquele osso. Então, a arcada da criança, imagina lá, ela com o dedinho na boca, a arcada, ela vai ficar bem atrésica, bem curvadinha em cima. E a partir daí, depende até de onde ela coloca o dedinho, né, pode ser mais no meio, pode ser mais para o lado direito, lado esquerdo, dependendo da onde esse dedinho estiver ali, vai interferir sim naquele crescimento ósseo, dando uma deformidade, tá, não só naquele ossinho, mas inclusive nos ossos, né, da face, então começa a ter uma assimetria facial ali, nossa, prejudica bastante, né? prejudica Se bastante. eu tenho o hábito, por exemplo, de colocar o dedo, eu vou estar empurrando esse osso Sim, para para frente frente. e com a parte anterior do dedo eu vou estar bloqueando o crescimento da Sim, da mandíbula. mandíbula. E de repente, se ele leva um pouco para a direita ou para a esquerda, o deslocamento desse dedo, como ele está na fase de crescimento, vai provocar uma assimetria aqui na face. Sim, Muda muito, muda. prejudica bastante, né? E além disso, como passa a ter essa deformidade óssea no palato da criança, quer dizer, fica um palato bem fundo, essa criança começa a ter outros problemas, né, devido a esse hábito. E um deles é sobre a respiração. Como esse osso ele fica muito alto, ele vai interferir na passagem do ar. Então, essa criança, ela começa a respirar mais pela boca do que pelo nariz, porque ela não consegue. Então, o que que acontece? Ela começa, a respirar errado, a engolir errado, mastigar errado. Por quê? Porque como ela respira pela boca, você imagina, a criança ter que mastigar, engolir e respirar. Então ela faz, assim, um movimento totalmente errado com a língua, ela passa a não
filtrar esse ar, porque esse ar não vai passar pelo nariz, né, pelas vias aéreas respiratórias até chegar ao pulmão. Então, assim, começa a desencadear vários outros probleminhas também prejudiciais. Você vê, né? O ar entrando direto pela boca, então vai ser filtrado Filtrados, pelos sim. pelos, né? Não Uhum. vai ser pré-aquecido, né? Pela via aérea superior. Aí ele chega no pulmão jogado direto, boca, pulmão. Aí não há uma troca saudável, né? Nível pulmonar. E isso vai prejudicar a saúde da criança. Sim, com certeza. Prejudica o sono também, porque vai ser uma criança mais agitada. Então, até na hora de dormir também influencia bastante. É, porque você imagina, né? Passa o dia inteiro num sufoco, vamos dizer assim. Aí ela não vai dormir bem, não vai fazer um sono fisiologicamente bem, né? Aí é uma criança que acorda mal, tem um Sim, déficit de atenção bastante comprometido, às vezes não vai muito bem na escola, né? Fica um pouco desatenta, sim, tudo isso. tudo isso, né? A É um hábito. mastigação dela fica bem comprometida, porque ao ficar com o hábito, né, os dentes não vão se encontrar. É, na frente eles vão ficar abertinhos. Então, por mais que a criança tá de boquinha fechada, a hora que ela dá aquele sorriso, é aquele sorriso que a gente chama de mordida aberta. E essa mordida aberta também, ela vai começar a posicionar a língua no lugar errado, porque ela vai ver aquele espaço ali, a tendência dela colocar a língua ali também bastante grande. Então, é assim, uma coisa vai puxando a outra. Até mesmo, o lábio superior da criança, ela fica muito de boca aberta, porque ela precisa respirar, Uhum. ele não vai crescer adequadamente. Então, ele vai ficar, o que a gente costuma chamar de lábio curto. Então, ele não vai acompanhar o crescimento. Então, depois também é preciso fazer alguns exercícios para esse lábio estar voltando ao normal, porque se não faz também quando criança, corrigir quando criança, ela vai ficar aquele adulto com lábio curto. Por mais que você corrija a mordida depois, aquele lábio ele não vai acompanhar. Ele vai ficar sempre parecendo que ela está de boca aberta, justamente porque aquele lábio não acompanhou aquele crescimento, aquele vedamento e a necessidade de ter. Aí talvez seja, em alguns casos, necessário o auxílio de uma fono, Sim, fono, fonoterapeuta. fisioterapeuta também, para estar ajudando, junto com o tratamento ortodôntico, né? Você vai corrigindo a parte óssea, vai corrigindo os dentes, e junto com isso a criança vai ter que aprender a posicionar a língua corretamente, vai ter que aprender a mastigar, vai ter que fazer a fisioterapia para ter crescimento desse lábio. Então são Aumentar o tônus muscular, isso, né, tônus fortalecer, né, muscular, essa musculatura, né. para Você vê poder que nós começamos lá, você falando de um problema que usou como exemplo inicial, um dos hábitos, né, que é o polegar, né, mas pode ser o indicador, pode ser o sim, mindinho, pode ser 2 dedos. Tem criança, gente, que às vezes tem hábito de chupar a língua. sim, também. Então são É, vários os hábitos aqui, mas eu acho bastante interessante esse exemplo que a doutora Beatriz usou, porque, assim, este, ele, pelo todo o comentário que ela fez, prejudica a face, pode deixar uma assimetria grande, cortar bastante. A criança, com isso, está adquirindo, em toda a explicação dela, outros hábitos, né? Deglutição atípica, mastigação de forma incorreta, a fonação, né? Fala soprando, trocas de sílabas. A troca de gás a nível pulmonar não ocorre de uma maneira saudável, isso prejudica o sono, dá um déficit de atenção nessa criança. Então, olha como é complexo isso, né? E muitas vezes, doutora, a gente vê assim, trazendo as informações, já tentei de tudo, coloquei na pimenta, amarrei o dedo, engessei, engessei o dedo. engessei o dedo, né? E aí, como que a gente deve se reportar aos pais em umas condições como essa? O que a gente deve levar de informação? Então, eu sempre falo o seguinte.
primeiro você tem que entender o que está acontecendo com a criança, porque não adianta a gente fazer chantagem, fazer esse tipo de coisa para a criança não conseguir mais chupar o dedo, porque isso pode causar um trauma tão grande na criança e ela pode estar desenvolvendo outros hábitos, e ela não vai conseguir chupar o dedo, mas ela começa a desenvolver outros tipos de hábitos e até piores ainda, né. Nossa, Então, a gente nunca pode tirar o hábito de uma criança repentinamente, sem antes entender, sem antes ter um auxílio para ver o que está acontecendo, conversar com a criança, tentar fazer uma troca, aquela coisa, né: "Ah, você tira o dedo, eu vou te dar um brinquedo que você tanto quer", né. É legal fazer, ver se a criança e às vezes a criança até fala que vai fazer, que vai conseguir, você dá o presente, você dá essa compensação e ela acaba voltando ao hábito. ao volta ao hábito. Então Ah, aí tem que entender se é um hábito, vamos dizer assim, compulsivo ou possível não. ou não. Sim, é. Porque aí você pode depender também, como nós usamos o exemplo de uma fisioterapeuta ou de uma fonoaudióloga, por exemplo. Então eu posso, às vezes, ter que lançar a mão para entender esse tipo de hábito de uma psicóloga. Sim, psicóloga também, Porque faz senão eu parte. posso prejudicá-lo, pelo que eu entendi, e ele adquirir outros hábitos para, assim, interpor ou Sim, para entrar no lugar substituir, para substituir substituir. esse problema. Porque muitas vezes, nesses momentos assim, momento atual, né? Todo mundo trabalha, todo mundo vai estar fora de casa. Às vezes aquele hábito pode ser, né, decorrente disso. Fala assim, é o lexotan da criança, né? A chupeta ou o dedo, né? Ou a É a fraldinha, fraldinha. né? Que hábitos são assim, né, doutora? Inclusive também, já vi vários casos, né, que o profissional fala: "Não, ao invés de colocar aparelhinho móvel, porque o aparelhinho móvel ele vai conseguir tirar, chupar o dedo, vamos colocar um aparelhinho fixo", mas Nossa, não dá certo, porque é nossa. pior, porque Pior, a esse é pior. criança você imagina o desespero da criança de estar com o aparelho fixo e não conseguir tirar para executar o O hábito. hábito, né? Então aí a criança já vi casos até da criança enfiar o garfo, porque geralmente são aparelhos que vêm com uma gradinha, Na né, na frente, né? frente, para justamente a hora que colocar o dedo, não colocar, chupar o dedo. Então você imagina uma gradinha fixa lá que a criança vai colocar o dedo, vai se deparar com aquele obstáculo. Já aconteceu casos da criança dar um garfo Para tentar para tirar. tentar tirar aquela gradinha, Puxa e vida. esse aparelho é fixo, quer dizer, nos dentinhos posteriores, geralmente de leite ainda, né, os dentinhos descidos, e até conseguir avulsionar, quer dizer, arrancar aquele dente com essa É, porque ela força faz uma que alavanca faz, aqui, né? Aí, quer dizer, ela acaba tirando o dentinho tirando de leite que está o sustentando aparelho. esse aparelho no céu da boca, vamos dizer Sim, assim, né? no No que céu a da gente fala fixo, palato, né? Termo técnico. fixo no céu da boca. Olha só, Então, loucura, é né? bem complicado. A questão do hábito é bem complicado. Assim como além do dedo tem, né, o hábito da chupeta também, né, e é muito comum. A chupeta, eu costumo falar assim, ela é um pouquinho menos agressiva que o dedo, mas ela também traz bastante complicação. Às vezes a criança chupa a chupeta, começa a abrir também um espacinho entre um dente e o outro, pode ser tanto superior como inferior. Ela passa a colocar a chupeta ali justamente naquele E esse espaço espaço abre aonde? Entre os dentes? entre os dentes. Se ela Então, já é tiver como se ela é, encaixasse a supeta no meio dos chupeta no dois meio dos dedos. dentinhos, porque geralmente a maioria das crianças tem os dentinhos bem Uhum. espaçadinhos, né. E aí ela descobre aquele lugarzinho ali, ela vai encaixando a chupeta, e a tendência é que aquele espaço ir abrindo cada vez mais, porque a hora que ela chupa a chupeta, ela coloca justamente ali naquele espaço. E a chupeta é a mesma coisa também, a hora que for tirar a chupeta, tem que ter toda uma psicologia para a criança poder aceitar a tirar esse hábito também. O ideal seria assim, essa
interromper esse hábito fosse uma decisão da criança, Sim, é, né, ela ter consciência. e deixar nós como os pais, né, os filhos já passamos por essa fase, assim, não, vamos dizer assim, não tentar você, de uma Forçar. forma incisiva, forçar. Muitas vezes você pode gerar problemas psicológicos piores para essa criança. Calma, ter esse contexto de avaliações, se for necessário até de uma psicóloga, ter um Sim, auxílio, né. E a atenção, gente, que esse episódio que a doutora falou e comentou do aparelho, isso é fato, tá. Ela tem um grande tanto pela Universidade Estadual de São Paulo, como pela Universidade de Paraná, né, doutora, de odontologia de bebê, de casos assim. Isso não é uma suposição, não, não, não é são uma casos colocação, são verídicos. casos que pega na faculdade, Sim, entendeu, que a gente é. recebe lá. E isso, por isso que às vezes a gente, os pais vêm: "Não, coloca um fixo, porque daí ele não vai ter como É, já vai colocar o dedo", resolver, ou já "Coloca um fixo, porque daí ele vai usar de uma maneira correta". Então, alto lá, isso pode gerar outros problemas, como esse do garfo, ou parada de alimento não vai nem volta, entendeu, fica enroscadinho aqui, criança, assim, engasga, olha eu engasgando aqui também, né. Então são essas as preocupações que a gente, foi bom trazer esse tema, né, porque a gente consegue ajudar a vocês que estão questionando, né, e trazer soluções, né. Muitas vezes a gente tem que olhar, cada caso é um caso, às vezes a gente pode achar: "Ah, meu filho então tá assim", mas às vezes você vem aqui, traz, a gente conversa, uma boa anamnese, você consegue, identificar, ver as possibilidades, né, tanto de aparelho, tanto assim, se aquela criança vai ser uma criança cooperadora ou não, sabe, tem toda uma psicologia por trás, né, doutora? sim, A criança chega até a é. clínica, a maneira de abordar, a maneira de conversar, às vezes ele vem numa sessão, você não faz nada, Não, é é, mais um bate-papo ali, ele uma tem que ele apresentação. tem que adquirir confiança, né. Hã. E criança é, assim, tudo de bom, né. Eu falo que quando eles amam de verdade, quando eles não gostam, eles não gostam. Então, é bem isso. Eles têm que adquirir a confiança, saber que aquela sessão vai ser uma coisa legal, né, vai ser uma coisa positiva, não traumatizar a criança, enfim, né. Se ela chegar na cadeira, sentar, se ela sentar já é um ganho, Já é um ganho, né. Se ela deixar olhar o dentinho, é o nossa, segundo ótimo. ganho, né. Sim, é, Mas se acontecer de não chegar e não fizer isso, não se é. apavore. Vai ter uma Vamos voltar segunda uma segunda, vez, uma uma terceira, terceira, se né, precisar. para que possa Isso, ganhar essa confiança que você confiança. E está falando. depois que ganha a confiança, aí Aí se vai entrega, embora, é. aí Aí vai elas que vai. pedem até para voltar mais vezes do que o necessário. É. Eu costumo dizer também o seguinte, o aparelhinho, seria mais, assim, um lembrete, né, para a criança. Então, a hora que ela vai colocar o dedinho na boca, vai colocar a chupeta, vai ver aquela gradinha, vai ver o aparelho, aí ela vai falar: "Nossa, não Não posso". posso. Então aí tira, né. Então por isso que a gente não pode colocar esse fixo, porque se colocar, você imagina o desespero da criança, né, porque no Na começo hora da tem fuga, né, vamos sim, da supor assim. fuga. É, porque a gente sabe, no começo tem criança que vai tirar o aparelhinho e vai chupar, mas vai chupar a chupeta, vai chupar o dedo, depois ela vai colocar o aparelhinho de novo. Ela começa a se adaptar, né, com o aparelho. E ele estando fixo, ela não vai poder ter isso. Tem casuística bastante interessante, já usamos tanto quanto o móvel, a ortopedia funcional dos maxilares. E a gente vê, assim, o resultado muito mais expressivo, coloca o aparelho ortopédico, e é justamente esse trabalho psicológico, esse cuidado que se tem na clínica, né, doutora, Sim. no consultório, Uhum. junto com a criança, junto com a mãe, junto com o Sim. pai, um fator bacana. Percebe que a criança topa, ela aceita, não tem a imposição, não tem que cravar um fio,
finalzinho da boca dela, e a gente tem uma devolutiva de cooperação muito maior, porque daí existe uma metodologia e a carga horária e qual o horário mais indicado para que essa criança faça o uso, para que a gente tenha o resultado. Ela acaba de uma maneira sem tortura, sem Sem uma in sem traumatizar, né. traumatizar, sem uma incisão de imposição, eh, dando esse feedback positivo, né. Sim, com certeza. Bacana. Bom, com isso eu espero ter, esclarecido e ter tirado essa dúvida através do chat. E gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Maria Beatriz estar presente aqui no nosso podcast. E até a próxima semana com mais um tema interessante. Se você gostou, curta aí no nosso YouTube, no nosso canal, se inscreva e envie a sua dúvida, qual o seu questionamento, como esse que nós recebemos, para falar sobre hábitos, né? Tem muito mais coisa, né, mas o nosso tempo aqui é curto. Mas eu acho que essa abordagem ela foi muito boa, porque a gente conseguiu, com um hábito, mostrar a diversidade de problemas decorrentes que ele pode agregar, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora, Eu que agradeço e a até, participação. até o nosso próximo podcast Sorriso em Dia.